E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Salles Martins. Hoje eu quero apresentar para vocês 10 dicas que vão ajudar você a passar em qualquer processo seletivo de mestrado e de doutorado em Direito. E essas dicas, pessoal, eu fiz baseado na minha própria experiência, tá? Para quem não sabe, eu consegui passar em 2 mestrados, na UFC e na UNB, em Direito, e quando eu fiz o doutorado em Direito pela UNB, eu consegui tirar primeiro lugar, mas não foi à toa, foram vários anos de eu tentando identificar o que era melhor, o que era mais adequado, e aqui eu tentei fazer esse resumo para vocês em 10 dicas. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a seguinte: defina aonde você vai fazer a sua seleção de mestrado e doutorado. Eu percebo que muitos alunos têm interesse em fazer mestrado, têm interesse até em seguir uma carreira acadêmica, mas não pararam para sentar com antecedência e identificar onde eles querem fazer. Pessoal, no Brasil existem vários programas de pesquisa com muita qualidade. Eu sugiro que você busque pesquisar programas de pesquisa para além do estado onde você vive, inclusive. Eu nasci aqui no estado do Ceará, mas fiz meu mestrado em Brasília. E aí foi bom eu ter pesquisado com antecedência, porque eu pude identificar características de cada um dos programas, de modo que pudesse se encaixar melhor as minhas possibilidades. Então a ideia é que ao invés de você simplesmente se fixar em um programa, em uma faculdade, busque pesquisar outros programas de pesquisa e outras faculdades para que você possa ter até mais opções quando você for tentar fazer o seu mestrado. E isso nos leva à nossa segunda dica, que é: quando você for fazer a sua seleção de mestrado e doutorado, faça em mais de um lugar. Assim, é simples, tá? Quando eu fui tentar meu mestrado, eu tentei na UFC e na UNB. Eu podia ter tentado apenas em uma delas, inclusive eu não passei de primeira. Mas meu ponto é, ao tentar nas duas, eu estava simplesmente dobrando as minhas possibilidades de entrar num programa de mestrado. E aí eu percebo que muitos alunos simplesmente decidem que querem passar em um determinado programa e ficam tentando esse programa. Mas qual é o problema? É que geralmente os editais, eles costumam abrir apenas uma vez por ano. Então, se você não passa no edital de seleção de mestrado, que está cada vez mais concorrido, você vai ter que esperar até o próximo ano para conseguir entrar. E aí você vai perder tempo, que é uma coisa que a gente não tem. Então, se você tenta em mais de um programa de pesquisa, você vai aumentando as chances de você entrar. Então, se você puder entrar fazer uma seleção de 2 ou até mesmo 3 programas de pesquisa, dá certo. E eu indico isso porque eu, no caso, consegui passar no mestrado em 2 lugares. E aí você pode pensar, pô, mas não vai ser difícil eu construir um projeto de pesquisa que se encaixe nos 2 lugares? É claro que esse projeto ele vai ter que ter adaptações, mas se você se planejar com antecedência, isso é perfeitamente possível de se fazer, e aí você aumenta realmente as possibilidades que você vai ter de passar e entrar no mestrado em Direito. A terceira dica que eu queria dizer é: não espere abrir o edital, ou seja, não espere sair o edital de seleção de mestrado e doutorado para começar a se preparar para a seleção de mestrado. Por quê? Geralmente, quando os editais abrem, eles abrem faltando mais ou menos um mês ou até 50, 55 dias para que haja as inscrições. Dou o exemplo da UFMG, que abriu agora no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. O edital dela abriu e faltam mais ou menos, da abertura do edital até o final das inscrições, acho que é uns 60 a 55 dias. Que dá mais ou menos aí 2 meses. Se você não tiver produzido nada, se você não tiver nem começado a escrever o seu projeto, se você não tiver feito esse processo de pesquisa prévio, você vai ter que fazer muita coisa em muito pouco tempo, e isso dá trabalho. Então, eu não estou dizendo que não dá para passar, tá? Dá sim, eu conheço casos de gente que abriu o edital, foi se preparar depois do edital e passou. Mas essas pessoas geralmente já têm uma bagagem prévia. Essas pessoas, elas geralmente já tinham produzido, já estavam familiarizadas com o trabalho acadêmico. É muito mais fácil, quer dizer, que alguém que esteja se preparando com antecedência consiga passar numa seleção dessa, do que alguém que simplesmente começou a se preparar
depois que o edital abriu. Aí você deve estar pensando assim, então quer dizer que se o edital abriu e eu não fiz nada, eu não devo fazer a seleção. Não, também não acho. Se você só conseguiu se preparar ou só vai conseguir se preparar depois que o edital abriu, então faz. Feito é melhor do que perfeito. É melhor você fazer e já entrar no jogo, já saber como é que funciona e entender como é que as coisas acontecem, do que você esperar no próximo ano para você começar a fazer o projeto e daí participar da seleção para ver como que vai ser. É melhor você sempre ter o máximo de experiência. Então, mesmo que você só consiga se preparar depois que o edital abriu, você pode e deve fazer isso. Porém, a indicação é que você se prepare antecipadamente, que você pesquise antecipadamente. Minha próxima dica é a seguinte: converse e acompanhe outras pessoas que já passaram nesses programas de seleção de mestrado. Vocês devem estar percebendo que existe um trabalho muito prévio ao momento da seleção em si, né? Eu estou falando para vocês pesquisarem os locais onde vocês querem, eu estou falando para vocês verificarem os editais com antecedência. Então, meu ponto aqui é o seguinte: é muito importante que vocês consigam o máximo de informações possíveis de onde você quer participar da seleção de mestrado. Então, gente, conversa com quem já passou, mesmo que não seja na seleção no local onde você quer, conversa com quem já teve essa experiência. E se você está na graduação é muito fácil fazer isso, é só conversar com qualquer um dos seus professores. A probabilidade é que algum dos seus professores tenha feito mestrado e você pode conversar com ele sobre como é que foi essa experiência, você pode conversar com ele sobre como foi passar nessas seleções, mas o ideal mesmo é que você converse com alguém que esteja dentro do programa no momento em que você quer fazer a seleção, ou pelo menos que esteja participando ali da seleção junto com você. Porque quanto mais informações sobre as fases, sobre os processos seletivos, sobre os professores, melhor, para que você possa se ambientar em relação a onde você quer entrar, e com isso você vai poder, com essas informações, você vai poder construir um projeto com certeza mais competitivo. Então é muito importante, porque você pode saber que tipo de perguntas podem vir na seleção. É realmente relevante, você pode descobrir quais são os grupos de pesquisa que estão ativos, você pode descobrir quem são os professores que mais se adequam ao trabalho que você quer desenvolver. Quanto mais informações você tiver, melhor. E mesmo que você não conheça ninguém, você pode estar se perguntando, mas eu não conheço ninguém, eu quero participar na seleção em outro lugar e eu não conheço ninguém. O que eu fiz? Na minha época, eu conversei com meus professores, alguns professores tinham contatos de alunos dentro da UNB e eu fui lá, usei as redes sociais, perguntei como era, como é que foi. Inclusive, conversei com gente que eu nem conhecia, eu fui na seleção passada, vi o nome de quem tinha passado, saí pelo nome atrás das pessoas nas redes sociais, me apresentei, disse que eu estava querendo participar da seleção e perguntei como era. Não tenha vergonha de conversar e buscar informação, tá? Parte do processo de pesquisa, parte de se tornar mestre em direito é justamente perder essa timidez e conversar com as pessoas e ir atrás de informações, tá bom? Então é isso. Busque falar com professores da faculdade, com amigos e até mesmo pessoas desconhecidas. E se quiser mandar mensagem para mim, se quiser tirar dúvida comigo, eu estou aqui disponível, mesmo que eu não tenha participado do programa de mestrado onde você quer tentar, e você tiver com dúvidas sobre projeto e coisa assim, manda mensagem para mim aqui ou no Instagram, que eu vou responder assim que der, tá bom? Eu estou aqui para ajudar. Vamos lá. Próximo. Faça disciplinas como aluno especial. Muita gente não sabe disso, eu não sabia quando eu entrei no mestrado, mas é possível você participar de algumas disciplinas que vão ser ofertadas dentro dos programas de mestrado como aluno especial. Ou seja, você não tem a matrícula de mestrando, mas você pode participar pagando um valor, se for nas instituições públicas, você paga um determinado valor e você pode assistir aquela disciplina em específico. Isso é muito legal, por quê? Porque ela lhe ajuda naquela dica anterior, né? Você vai conhecer pessoas que estão dentro do programa de mestrado, você vai entrar em contato direto com professores que estão dentro do programa de mestrado, e isso pode, inclusive, lhe ajudar a entender quais são
os projetos de pesquisa que estão em curso dentro do programa onde você quer entrar, dentro do local onde você quer se tornar mestre. Então, essa possibilidade ela é muito útil porque ela permite você colocar o pé na água sem necessariamente precisar se jogar completamente na piscina, né? Fazendo uma analogia aqui. A ideia é que você veja como é que funciona e já se habitue com aquele funcionamento, e o mais legal é que você vai poder aproveitar os créditos dessa disciplina quando você entrar no mestrado, mas o mais importante é porque vai possibilitar a você conhecer professores do programa e alunos do programa, que com certeza vai ter utilidade para você quando você estiver montando o seu projeto. Você pode até mesmo utilizar essa disciplina para tentar montar como trabalho final o projeto que você deseja para participar da seleção de mestrado. Não é todo mundo que pode. Por exemplo, se você quer tentar a seleção em um outro estado, em um outro local, vai ser mais difícil. Eu gravo agora no momento em que está tudo em regime remoto, então é mais fácil, porque você pode virtualmente participar dessas aulas. Mas quando eu entrei, isso não era comum, você precisava estar lá presente fisicamente. Mas para quem tem essa possibilidade é ótimo e vale muito a pena você ir atrás dela, tá? Indico fortemente. A próxima dica é: pesquise o Lattes dos professores que estão integrados ao programa de pesquisa que você quer participar e à linha de pesquisa. Pessoal, geralmente as seleções de mestrado, elas se dividem em linhas. Imagina, a UFC tem 36 vagas de mestrado. Dessas 36 vagas de mestrado, essas 36 estão distribuídas em 3 linhas, cada linha de pesquisa com 12 vagas. E aí, o ideal é que você pense no seu projeto de pesquisa, pense no seu problema de pesquisa, utilizando com base essas linhas de pesquisa em específico. Então é por isso que é muito importante você dar uma olhada no edital com antecedência, você começar a sua preparação com antecedência, porque o que é que você vai fazer? Você vai ver quais projetos estão em curso, quais linhas de pesquisa estão em curso, você vai identificar quem são os professores dessas linhas de pesquisa e a partir daí você vai poder pesquisar nos Lattes desses professores quem eles estão orientando, que tipo de trabalho eles estão orientando, quais grupos de pesquisa eles participam. Então você vai ter informações bastante úteis na hora de você construir o seu projeto, porque você vai construir um projeto já direcionado para um ou outro professor. Essa a ideia de você fazer essa pesquisa antecipada. E se eu falei tudo isso e você ainda não sabe o que é o Lattes é uma espécie de banco de dados dos currículos de acadêmicos do Brasil. Quem tem mestrado e doutorado tem o Lattes, e aí você acessa esse Lattes e você consegue informações de trabalho de mestrado, trabalho de doutorado, grupo de pesquisa, alunos que estão orientando. Você consegue todas essas informações através dessa plataforma. A minha próxima dica é a seguinte: pesquise os editais anteriores. Eu sei que eu posso parecer um pouco redundante aqui, mas você não vai, como eu disse, você não vai esperar para se preparar depois que o edital sair. Então o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar os editais anteriores das seleções de mestrado que ocorreram antes da que você quer participar, e você vai ler esses editais e tentar entender o quê? Você vai tentar identificar nesses editais como que funciona o processo seletivo. O processo seletivo ele é em 2 fases, ele é em 3 fases. O processo seletivo exige, por exemplo, que eu apresente alguma certificação de proficiência em língua estrangeira, ou seja, ele exige que no momento da inscrição eu deva comprovar que eu sei outra língua estrangeira. Hoje é muito comum que os editais dispensem isso no momento da inscrição, mas é importante você conhecer como que o processo seletivo funciona para que você possa se preparar melhor. E não só isso, geralmente esses editais eles mostram quais são os itens e os tópicos que precisam constar no seu projeto de pesquisa. Então é muito bom porque quando você conhece o edital com antecedência, você já pode montar o seu projeto de pesquisa baseado naqueles critérios que estão dispostos no edital. E geralmente, pessoal, esses editais não mudam tanto. Geralmente os editais se mantêm. Então você pesquisar os editais pelo menos do ano anterior ou dos 2 anos anteriores vai ajudar você a montar um projeto
com antecedência, antes do edital sair e muito provavelmente de acordo com o que vai vir no edital que vai abrir, tá bom? Então, pesquise os editais anteriores. E aí vamos lá, falando um pouco mais sobre projeto de pesquisa e preparação para a seleção em si. A vantagem de você pesquisar os editais anteriores é porque você vai poder identificar, minha próxima dica, identificar a bibliografia básica do programa de que você está querendo entrar. Você precisa conhecer alguns programas de pesquisa, principalmente nas seleções de mestrado, eles exigem uma prova de conhecimentos gerais. E aí é importante você conhecer qual é a bibliografia que tem sido trabalhada nessas seleções de mestrado. E aí o legal é, quando você pega o edital com antecedência, você vai poder identificar qual é a bibliografia básica desse programa de pesquisa. E então você vai poder selecionar os textos para você iniciar a leitura desses textos e chegar no momento da prova mais qualificado, chegar no momento da prova mais preparado para uma prova de conhecimentos gerais. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu já vi 3 editais que trabalham essas provas de conhecimento geral de forma oral, mas era bastante comum na minha época que isso fosse trabalhado de maneira escrita mesmo. Então era legal você já ir tomando contato com esses textos que também não costumam mudar, costumam se manter dos editais anteriores para os editais mais recentes, tá? A nossa penúltima dica é: foque no projeto de pesquisa. Se você não tem tempo, se você tem que focar apenas em uma coisa, a ideia é foca naquilo que você tem controle. E o projeto de pesquisa é o local onde você vai ter todo o controle. O projeto de pesquisa, pessoal, é basicamente a carta de acesso para a seleção, para entrar no mestrado. Porque o que é o projeto de pesquisa? Você vai propor para o local onde você quer entrar uma pesquisa. Então, o legal do projeto de pesquisa é porque, primeiro, você vai fazer ele, é você quem faz, é você quem vai selecionar os textos, é você quem vai definir qual é o seu problema de pesquisa, qual a sua metodologia, qual a sua justificativa. Todos esses elementos estão nas suas mãos. E mais importante que isso, a maior parte dos programas de mestrado, eles observam muito o projeto. Para vocês terem uma ideia, para você, em muitos programas, como da UFMG, como da UNB, como da UFC, a fase preliminar, que vai eliminar muita gente, que é a fase eliminatória, ela parte de uma análise de projeto. Os projetos que não possuem uma nota, por exemplo, acima de 7 para cima, são cortados. Então você nem consegue ir para as próximas fases da seleção se o seu projeto não estiver bom. E aí é por isso que é importante todas aquelas dicas anteriores, porque todas aquelas dicas anteriores, elas vão ajudar você a montar um projeto competitivo, e esse projeto competitivo vai possibilitar que você avance nas fases de mestrado. Por exemplo, no caso da UNB, da UFC, da UFMG, por exemplo, você precisa de um bom projeto para entrar, para começar, para passar da primeira fase, e a terceira fase é uma fase de arguição de projeto, ou seja, 2/3 do processo seletivo são voltados exclusivamente para tratar do projeto de pesquisa. Então, foca no projeto de pesquisa e constrói um projeto de pesquisa que seja bom. E para finalizar aqui a minha última dica, e a dica da qual eu acho que é realmente uma boa dica, é uma coisa que eu tenho percebido que torna o seu projeto cada vez mais fácil de entrar nos programas de mestrado e doutorado, é o seguinte: você deve tentar construir uma metodologia que seja sólida e consistente. Se possível, se você puder desenvolver e apresentar um projeto de pesquisa que trabalha um problema usando uma metodologia de pesquisa empírica, isso com certeza vai fazer o seu projeto despontar. Isso com certeza vai fazer o seu projeto ter um diferencial comparado com os outros projetos. E eu explico por que isso, tá? Gente, o professor Alexandre Veronese tem texto sobre isso, Alexandre Araújo Costa tem texto sobre isso, Marcos Nobre, o Lee Epstein e o Gary King falando dos trabalhos dos Estados Unidos. A gente tem vários textos que abordam isso, que os trabalhos no campo do direito são trabalhos que tendem a ter
uma metodologia difícil no sentido de pouco consistente, uma metodologia que não está muito em acordo com parâmetros de outras áreas de pesquisa e, principalmente, há uma necessidade de projetos que trabalhem questões empíricas, que trabalhem problemas que demandam uma observação. E aí, gente, é muito importante que você tente fazer um projeto que aborde uma perspectiva de trabalho de natureza empírica, porque eu citei vários autores que falam que muitos textos do direito não usam essas metodologias empíricas. Se você consegue apresentar um trabalho consistente, com metodologia adequada e que se vale de técnicas de pesquisa empírica, seu projeto com certeza vai se diferenciar comparado com os de outros alunos, com os de outros candidatos, e isso vai trazer grande vantagem para você. Eu, inclusive, no meu doutorado, que eu consegui passar bem, eu apresentei um projeto que se focava na construção de um trabalho de natureza empírica. Então, essa dica eu deixei por último porque eu realmente acho que ela é importante, eu realmente acho que ela é a melhor. Se você ficou até aqui, compartilha esse vídeo com outros alunos, curte, compartilha, assina o sininho, porque a minha ideia é produzir um conteúdo que realmente ajude você a passar na seleção de mestrado. Deixa dica, me diz quais são outras dúvidas que você tem. Um forte abraço, valeu e tchau!